Mais de 100 mil mortes por infarto são registradas no Brasil a cada ano, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. E esses números poderiam ser evitados se muita gente conhecesse de fato os primeiros sintomas de infarto a tempo de salvar a vida daquela pessoa. E você sabe que sinais são esses e por que cada vez mais jovens estão sofrendo infarto? Aqui no Alba Entrevista de hoje, meu convidado é o cardiologista intervencionista Dr. José Carlos Brito, chefe do Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia do Hospital Santa Isabel, aqui de Salvador. Doutor, boa tarde, que honra, viu, ter o senhor aqui. Honra é minha, Patrícia, boa tarde. Feliz em estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante para a sociedade. Que é o coração da gente, né, Sim, doutor? com certeza. Agora, eu falei aqui na abertura sobre cardiologista intervencionista. Sim. Existe alguma diferença, assim, de fato, hoje, entre a cardiologia, por si só, e a cardiologia intervencionista? Sim. O cardiologista intervencionista, ele faz a residência de cardiologia. Portanto, ele é um cardiologista de formação que faz uma subespecialização de mais 3 anos nessa área de intervenção, que é uma área composta de exames diagnósticos e terapêuticos, procedimentos terapêuticos de tratamento. E aí tem uma gama de doenças do coração que são tratadas por essa cardiologia intervencionista, eu diria assim. Válvulas, cardiopatias congênitas e a mais frequente, a doença arterial coronária, desobstruções de coronárias, implantes de válvulas no coração. Então, essa é uma área que evoluiu muito, muito e tirou muitos pacientes da sala de cirurgia. Graças a Deus. Por conta dessas intervenções. Por conta dessas intervenções, exatamente. Agora, quanto tempo o senhor tem de medicina, né, como médico cardiologista? Me formei em 76. Tem tempo, né, doutor? Portanto, tem 46 anos. 46 anos. E de lá para cá, o que mudou na cardiologia, né? Você vê mais pessoas hoje do que antes com problemas do coração? E por quê? Não, eu diria que a cardiologia melhor dizendo, uma especialidade que teve um avanço monumental nessas 4 décadas, eu colocaria assim. Então, passou-se a diagnosticar precocemente problemas, graças não só ao treinamento do médico, mas principalmente da existência de exames complementares que dão informações muito importantes do coração. Então, por exemplo, há 40 anos atrás, você tinha uma radiografia de tórax e um eletrocardiograma para fazer um julgamento clínico de um sintoma. Hoje, além disso, você tem ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, você tem um exame chamado Holter, que registra a atividade cardíaca num aparelho. A atividade cardíaca, quando o senhor se refere, são os batimentos, ver se o coração está pulsando direitinho. Isso, exatamente. Depois isso é avaliado por um computador e dá informações muito importantes. E precisas, né? Precisas, exatamente. O próprio cateterismo, que evoluiu muito nessas décadas, nas últimas décadas, passando de um estudo diagnóstico para intervenções terapêuticas, como eu falei, retirando muitos pacientes da sala de cirurgia que são beneficiados por essas técnicas mais modernas. O cateterismo é a principal cirurgia hoje realizada pelos cardiologistas intervencionistas ou é de grande quantidade? O que é o cateterismo? Bem, o cateterismo nada mais é de que a introdução por uma veia periférica na região da virilha ou do pulso,
ou artéria, introdução de um catéter que vai até o coração. Lá guiado por um aparelho de raio-x, e no coração esse catéter ele mede pressões, se injeta contraste através desse catéter, as artérias coronárias são coradas, são expostas pelo raio-x, então é diagnosticado obstruções, são diagnosticadas obstruções nas artérias coronárias e em outros compartimentos do coração, para que se possa fazer, então, o tratamento. Aí o exame diagnóstico evolui para uma intervenção que é feita ou no mesmo procedimento ou posteriormente é feita essa intervenção. Evitando uma cirurgia, no caso, Evitando uma cirurgia. Então, hoje, a maioria dos pacientes portadora de doenças no coração são tratados pela cardiologia intervencionista e não por cirurgia. É claro que a cirurgia tem a sua indicação, precisa. Eu diria, por exemplo, nas artérias coronárias, quando os casos são muito complexos, quando a doença é multivascular, o paciente diabético principalmente, esses casos são habitualmente tratados por cirurgia ainda, mas os casos mais simples são tratados pela cardiologia intervencionista. Tá, o cateterismo, Sim. ele é uma cirurgia, só que de pequeno porte, como é que é e como é que funciona? Precisa, né? Que as pessoas ficam imaginando assim, meu pai vai fazer um cateterismo, meu irmão vai fazer um cateterismo, vai abrir o coração. Não. Como é que funciona, doutor? Bom, então, através de um vaso, que pode ser o pulso, Corta a aqui? artéria do pulso, não, punção, com uma agulha. Então, através dessa punção se introduz o catéter. Que vai levando. Que vai até o coração. E esse cateterismo, durante esse cateterismo, se injeta contraste nas artérias coronárias, se registra essas imagens através de um CD, que é posteriormente analisado e para tomada de decisão. Então, o cateterismo cardíaco é um exame diagnóstico de baixíssimo risco. Sai no mesmo dia. Baixíssimo risco. Estima-se que, por uma questão de ter um infarto na hora, morra uma pessoa para cada 1000 exames. Então, é um exame de baixíssimo risco. Então, tá vendo? Muitas pessoas acham, meu pai vai fazer um cateterismo, acha que vai ficar internado, né? Pode ser que morra na mesa de cirurgia e não é nada assim. Não, os exames hoje são ambulatoriais. A pessoa entra no laboratório de cateterismo, faz o procedimento e vai embora para casa no mesmo dia, não havendo necessidade de permanência no hospital, a não ser que tenha uma situação de gravidade tal que o procedimento precisa ser realizado no dia seguinte. Além de cateterismo, quais são os outros procedimentos que vocês, cardiologistas intervencionistas, mais realizam, né, nos ambulatórios? Olha, na cardiologia intervencionista, a intervenção mais frequente é a angioplastia coronária. O que é isso? Uma obstrução na artéria coronária que esteja levando a dor no peito, uma situação de angina do peito, tá? Ou que o paciente teve um infarto por conta dessa obstrução. Essas obstruções são tratadas por angioplastia ou cirurgia. Como eu disse, cerca de 85% dos procedimentos são tratados através... Procedimentos não. 85% desses pacientes com essas obstruções são tratados por angioplastia coronária, que é a cardiologia intervencionista. Falando em infarto, né, dor no peito e formigamento no braço esquerdo são sintomas clássicos de um infarto, né? Mas existem outros sinais que não podemos deixar de ignorar, doutor, para que a gente possa até socorrer uma pessoa e saber que ela tá tendo sintoma aí de um possível infarto. O infarto ele pode ser a primeira manifestação da doença,
primeira manifestação. A pessoa nunca sentiu nada e está tendo um infarto. Como reconhecer isso? Normalmente a pessoa tem uma dor no meio do peito. Aqui tem um osso chamado externo, então é retroesternal, bem no meio do peito. É uma dor forte. Dor forte. Se a pessoa tinha dor quando fazia algum esforço físico, ao ter o infarto, essa dor é muito mais forte e não passa com repouso. Ele para de fazer o esforço, ou mesmo sem esforço nenhum, ele começa a sentir uma piora da dor. Essa dor normalmente... Apertando o peito. Apertando o peito, tem um peso no peito, um aperto retroesternal, acompanhado de sudorese, suor frio, às vezes vômitos, irradia a dor para a mandíbula, para o braço esquerdo, para as costas. Então, essas são as manifestações do infarto. Normalmente são dores mais alongadas. Então, enquanto a angina é uma dor que melhora com o repouso, o infarto não melhora e a pessoa permanece com dor por mais tempo. E não deve esperar nada. Deve procurar um hospital... Na mesma hora. Na mesma hora, que tenha um serviço habilitado para fazer cateterismo cardíaco no infarto. Para fazer angioplastia no infarto, desobstruir a artéria que é responsável por esse infarto, fazendo uma desobstrução, colocando um stent, e isso salva vidas. Quanto mais cedo essa pessoa que está apresentando essa dor mais intensa puder ir ao hospital, melhor, porque a vida pode ser salva ali. Questão de segundos, de minutos, doutor, a pessoa pode sentir aquela dor durante o dia inteiro, ela está infartando ali, em processo de infarto o dia inteiro, ou o infarto ele é mais rápido mesmo, é uma dor, mas assim de um tempo de 1 hora, e enfim. A síndrome de coronariana aguda, que aí envolve angina do peito, infartos menores ou infarto mais extenso, essa síndrome ela pode ter uma dor intermitente. Tem a dor e volta, melhora um pouco e volta. Não havendo condições de um contato com o médico, é procurar imediatamente o hospital, principalmente se a dor é intensa e prolongada. Dor no peito, retroesternal, intensa e prolongada... É um infarto. Quase que com certeza. Agora, já que a gente está falando de infarto, a gente teve aí que recentemente a informação, né, entre tantas pessoas que têm sofrido de infarto aqui no Brasil, o caso do empresário João Paulo Diniz, né, que morreu aos 58 anos, vítima de um infarto. E, segundo informações, ele tinha acabado de chegar de uma corrida. O que pode ter ocasionado o infarto do João Paulo Diniz? Geralmente, a pessoa que tem um infarto, ela já tem um problema no coração, e às vezes não sabe, ou não? Existem também outros sinais, como obesidade, né, cigarro. Como é que é, doutor? Ele era um triatleta. Sim. Devido tanto ele como o pai também. Sim. Então, era uma pessoa que fazia muita atividade física, um atleta de alta performance. O que é que aconteceu não se sabe. Não se sabe se ele teve infarto ou morreu por conta de uma doença que foi citada pelo livro do pai, chamada cardiomiopatia hipertrófica, que é uma hipertrofia do coração, o músculo cresce, a espessura do músculo se torna muito grande, mas isso é uma alteração congênita. Parece, eu não li o livro do pai, que o pai, o Abílio Diniz, citou isso. Citou. Na edição desse livro. O que aconteceu só com necrópsia, para saber se foi... Ele teve uma morte súbita. Agora, se foi por infarto ou se foi pela cardiomiopatia hipertrófica, não se sabe. Mas, geralmente, uma pessoa que tem um infarto, ela já pode vir a ter, ela já teria, no caso, um problema do coração. Pode sim, claro. A pessoa que
O infarto, eu citei que pode ser a primeira manifestação da doença, mas ele pode ser o evento final da progressão de uma doença coronariana. Sim. Que começa no indivíduo que não sente nada, que depois começa a ter uma dor no peito precipitada por um esforço maior físico, que vai progredindo para um esforço moderado, que vai progredindo para uma dor em repouso. Isso é um crescimento de angina do peito, que há muito provavelmente um caso de instabilidade clínica e que precisa ser imediatamente visto por um cardiologista, porque ali pode se detectar uma obstrução importante Sim. na coronária, levar esse paciente a exames não invasivos ou invasivos, que aí no caso é o cateterismo, para tratá-lo convenientemente, evitando então que ele tenha um infarto. Olha, a gente volta a falar aqui sobre mais doenças do coração, sobre cardiologia intervencionista e a síndrome do coração partido. Você já ouviu falar nisso? A gente explica logo mais. Estamos de volta aqui no nosso Alba Entrevista, hoje batendo papo sobre doenças do coração com o cardiologista intervencionista, Dr. José Carlos Brito aqui com a gente, chefe do setor, viu minha gente, de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do Hospital Santa Isabel, centenário, o hospital fez aniversário recentemente, o hospital 129 anos. 129 anos, alguns desses anos o Dr. José Carlos está lá, né, trabalhando. Quase 50. Quase 50 anos, viu? Ele já falou sobre tudo aqui da cardiologia, as mudanças, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre um assunto que muita gente nem sabe que existe, acha que é até brincadeira quando vai procurar um cardiologista. A síndrome do coração partido. Parece que a gente está falando de amor, né? De romance. Sim, é mais ou menos isso, doutor? É mais ou menos isso, também. Então, tentar explicar isso para os seus telespectadores. Primeiro, essa síndrome ela foi descrita não tem muito tempo. Da década de 90 para cá, foram assim, descritos casos no Japão e a descoberta de, vamos dizer assim, uma situação clínica normalmente em mulheres idosas, que têm coronárias normais, mas que sofrem uma grande emoção, e aí, mais frequentemente, a tristeza, notícias tristes que abalam muito o seu ser e que o coração tem uma grande descarga adrenérgica para cima dele, e parte do coração passa a funcionar não adequadamente, inadequadamente. E aí, então, isso caracteriza-se essa síndrome. Do coração partido. Como é que descobre isso? Sim. Só no cateterismo. O paciente é levado para o cateterismo com suspeita de infarto, porque causa alteração eletrocardiográfica, a manifestação da dor simula o infarto. E aí vocês vão investigar e descobrem que a pessoa não tem problema do coração. Não tem nas coronárias, mas tem uma alteração na contratilidade muscular que é típica, característica dessa síndrome, que é como se fosse uma situação de captura de polvo, fica balonado esse ventrículo. Então, é algo mais ou menos assim. Não sei se eu consegui mas aí, explicar. Tipo assim, é uma espécie de... Vocês, médicos cardiologistas, ficam sendo um psicólogo nesse momento, porque para descobrir o que foi que aconteceu, tem que conversar com o paciente, saber se ele recebeu alguma notícia inesperada, porque tá vendo ali, tá fazendo o exame, tá vendo ali que o coração, até então, não tem uma situação, né, de doença anterior e ele teve esse repente que quase gerando um infarto. Exato. Mais raramente, uma grande alegria também pode causar isso. Agora, por que em mulher, esse médico japonês falou que só em mulheres acima de 60 anos?
Não é só em mulheres, tem homens também. Ah, mas é mais comum em mulheres. Mais comum em mulheres nessa faixa etária. E isso você presencia muito, doutor? Eu já vi vários casos, Santa Isabel? Vários casos onde a gente diagnosticou na sala de cateterismo. A pessoa chegou com fez princípio de infarto. Alteração no eletro, alteração nos marcadores, que no passado eram chamados de enzimas cardíacas. Então, naquele momento ali, você descobre que as coronárias são normais e faz a ventriculografia e está lá a alteração característica dessa síndrome. E precisa fazer alguma coisa? Não precisa. Não precisa. Manda se acalmar? O tratamento, como é, doutor? O tratamento é clínico. A pessoa fica na unidade de terapia intensiva. Sendo acompanhada, usando determinados medicamentos. E uma coisa boa é que ela é reversível. As alterações no músculo cardíaco causadas por essa síndrome, elas são reversíveis. E isso é feito por acompanhamento do coração por ecocardiograma, ecocardiografia. Então, o ventrículo estará alterado, 4 dias depois já tem uma melhora acentuada, 7, 10 dias depois está normal. Então, isso é uma coisa positiva. Que bom, viu? A gente ouve falar tanta coisa de coração, né? Tem sopro no coração. Né? As pessoas falam assim, vou falar bem uma linguagem assim popular, né? Para que todo mundo entenda. Sopro no coração, aquelas pessoas que têm um coração que diz que o coração... Mas é isso mesmo, sopro no coração mesmo. Que tem, pessoas que têm coração que é de tamanho diferente, né? Do normal. Agora, uma coisa que, não sei se é verdade, mas... Por que o coração é o único órgão do corpo humano que não tem câncer, né? Não existe câncer do coração. Eu diria que é excepcional. Tem. Mas é excepcional. São casos, eu vi muito poucos na minha vida. Muito poucos. Então, essa é uma situação que raramente ocorre. Um câncer primário do coração. Em relação a sopro, tem muita gente que fala assim, eu tenho um sopro no coração, mas me curei ou não precisei. Eu entrevistei um atleta, ele falou que não tinha ido ainda para a sala de cirurgia por conta da corrida. Ele começou a correr e não precisou ainda fazer uma intervenção aí para o coração dele. Pronto. Então, ele não tem uma situação grave, porque ninguém que tenha um problema de sopro relacionado a uma cardiopatia grave pode estar fazendo um exercício sem o tratamento adequado. Então, vamos dar uma pincelada nisso aí. Há 40 anos atrás, quando eu me formei, existia uma incidência enorme de doença de Chagas na Bahia. Sim, que aumenta, né? Municípios que tinham, assim, uma carga de Trypanosoma cruzi, o barbeiro, né? Eu mesmo já visitei esses municípios na época, assessorando uma médica que tinha lá no Hospital Santa Isabel. Então, a frequência da doença de Chagas era muito alta. Felizmente, caiu. Caiu muito. Eu diria que hoje um Chagas agudo, pessoa que tem doença de Chagas agudo, se contaminou rapidamente, isso tinha alguns... Quase você não ouve falar, né? Pois é, você tem pacientes muito mais idosos que têm doença de Chagas crônica, que não faleceram, mas crescia o coração. Normalmente isso não dava sopro, mas tinha insuficiência do músculo e a pessoa ficava inchado, casos graves de insuficiência cardíaca. Pois é. Vamos agora voltar para quem tem sopro. O sopro, ele pode ser devido a uma cardiopatia congênita, nasceu com aquele problema. Então, tem uma comunicação do lado esquerdo para o lado direito do coração, uma comunicação interventricular, interatrial, tem sopro. Isso gera sopro. Por quê? O sangue passa de um local de alta pressão para um local de baixa pressão e isso gera sopro. O cardiologista ouve, identifica e faz o diagnóstico na mesma hora. Você ainda mais agora com esses equipamentos todos, né? Pois é, mas mesmo sem equipamento, na ausculta. Sim, ele falou isso também. Na ausculta que ficava 2 segundos, sei lá, sem bater, sem bombear, alguma coisa assim. Na ausculta você é capaz de identificar que tipo de patologia é. E a outra coisa que gera sopro é problemas nas válvulas do coração. Normalmente
cardiopatia de etiologia reumática. É uma doença reumática causada pelo Streptococcus beta-hemolítico, e que leva à febre reumática. Isso é um histórico que talvez o seu público não perceba isso. Mas isso também diminuiu muito. A febre reumática diminuiu muito. Por quê? Porque os jovens que começaram a ter problemas de Streptococcus na garganta, inflamação na garganta por Streptococcus, passaram a usar penicilina. E isso aboliu essa doença reumática que causava doença nas válvulas do coração. Isso gerava sopro. Você pega ainda, mas diminuiu bastante. Essas válvulas poderiam ser tratadas por cateterismo ou não. E válvulas também podem ter alterações congênitas que ao longo da vida vão agravando. E uma válvula que funcionava bem na juventude ou na meia-idade, quando chega numa fase mais avançada da vida, está com a válvula muito degenerada, necessitando de substituição, que pode ser por cirurgia cardíaca ou por cateterismo. Você implanta uma válvula nesse local e resolve o problema do paciente. As doenças do coração, elas são silenciosas? Como descobrir? Só indo fazer o eletro? Né? Eu diria que você tem os fatores de risco cardiovascular, que são muito conhecidos, e eu quero citá-los até para que o seu telespectador saiba que aqui é um fator de risco. Hábito de fumar. Então, o fumante, ele tem um fator de risco isolado muito forte para ter doença arterial coronariana. Porque obstrui. Causa alterações na parede dos vasos, começa a ter acúmulo de gordura, rompe a placa, dá infarto. Ixi. Então, cigarro. Outro fator de risco importante, com grande prevalência. Sim. Hipertensão arterial sistêmica. Então, é comum hoje o pediatra medir a pressão arterial de uma criança para ver se tem hipertensão, porque é preciso acompanhamento. Uma cardiopatia congênita pode levar à hipertensão arterial, mas o acompanhamento desse jovem é importante. Se ele não tiver hipertensão arterial, ele não tem um grande fator de risco. Mas se tiver... Então é por isso que muitos jovens estão sofrendo infarto tão cedo assim? É bom você ter tocado nisso, porque se o jovem agrega fatores de risco importantes, quais são? Cigarro, hipertensão, diabetes e colesterol alto, e ainda tem um histórico familiar, uma ascendência de pais ou tios muito próximos, que tiveram infarto, tem também essa carga genética. Então, esses fatores de risco, esses 5 fatores de risco, eles são muito importantes. Se o jovem tem... Pais ou tios que tiveram infarto, também tem uma carga... Para ficar alerta. Claro. Então, precisa ter acompanhamento. Meu pai sofreu infarto, então eu tenho que ficar alerta. Claro, a partir dos 30 anos, essa pessoa tem de estar muito bem acompanhado. Abaixo de 30 anos, a incidência de infarto é pequena. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para um fato hoje conhecido mundialmente, que é o uso de drogas ilícitas. Tá? Cocaína é uma droga que mata geralmente por infarto. Altera a estrutura do vaso, causa trombose do vaso. Vixe. Vários casos nós temos atendido no São Isabel de pessoas mais jovens que usaram cocaína e tiveram infarto, e cocaína está relacionado a infarto e morte súbita. Nossa, doutor. Falando em morte súbita, para quem não sabe, o senhor é Bahia ou Vitória?
Não tem nada, a pessoa deve estar perguntando, o que tem a ver morte súbita? Vai, Vitória, porque eu vou falar disso também no campo, né? Do Vitória. Torcedor do Vitória. Com muito orgulho. Ferrenho, daquele de ir pro estádio? Eu já fui diretor, inclusive, médico do clube. Já cuidou de muito atleta, Tenho então? muitos amigos, claro, já cuidei de muitos atletas. Agora, por que acontece tanto, né? A gente ouve muito falar de atleta que sofreu mal súbito no campo. Pronto. Olha, normalmente um atleta, para ser, vamos dizer assim, contratado pelo clube, ele faz não somente um exame do aparelho osteoarticular, articulações, ele faz uma avaliação ortopédica. Que precisa muito, né? Tá usando muita perna ali. Sim, principalmente se teve histórico de lesões, mas também uma avaliação cardiológica completa. Até porque corre o tempo inteiro, Exatamente. são Então 90 minutos, ele né? vai participar de competições e não pode ter doença no coração. Tá? Então ele faz uma avaliação completa, cardiológica, para que ele possa ser liberado para a contratação pelo clube. É possível que atletas, outros, tenham tido mal súbito em campo por não estarem convenientemente avaliados. Fazem algum exame, não faz outro, mas é preciso que o departamento médico do clube esteja muito atento para alterações que ocorram em determinados exames. Eletrocardiograma, que possa sugerir a existência de uma cardiomiopatia hipertrófica, que está relacionada à morte súbita. Por exemplo, um atleta com cardiomiopatia hipertrófica não pode jogar futebol. Chegou para jogar futebol, tem alterações no eletro, que sugiram... A carreira dele acabou ali, né? Que sugiram a cardiomiopatia hipertrófica. O diagnóstico é feito por ecocardiograma e é logo acusado ali. Com certeza. Então... Não é recomendada a contratação e é dito a ele que ele tem de parar de jogar futebol. E familiares são examinados também. Parar só de jogar futebol ou de fazer alguma atividade de alta performance também, né? Futebol. Também de alta performance, exercícios e tal. Não, caminhar não tem nenhum problema. É muito bom para qualquer doença no coração. Caminhar é bom. É bom. Mesmo aqueles que têm... Mas um crossfit, futebol... Não. Aí não. E também, ao ser diagnosticado com cardiomiopatia hipertrófica, a família tem de fazer uma avaliação. Porque essa doença tem um caráter hereditário. Hereditário. Então, irmãos têm de fazer o ecocardiograma. E isso é familiar. Eu já tive lá no São Isabel famílias que têm cardiopatia hipertrófica e todos têm, são orientados e existem perdas também. E tratado. Se não, acontece isso, né? A perda, o mal súbito também. O mal súbito, principalmente. Então... essa é a causa em atletas. A causa mais frequente de morte súbita, atletas jovens, é a cardiomiopatia hipertrófica. E que não foi descoberta nesses exames. Deixou passar algum exame. Pronto. Ou nunca sentiu nada e resolveu fazer, vamos dizer assim, um esporte de alta performance e morre subitamente. Essa é uma coisa. A outra coisa são, por exemplo, doenças congênitas, origem anômala de uma artéria do coração. Ela passa anomalamente, não é o habitual. A pessoa nasce, ela passa normal. Mas ela passa entre uma artéria e a outra, a aorta e a artéria pulmonar. Isso pode levar à morte súbita. Como descobrir isso? Difícil. Doutor, eu quero agradecer a sua presença. Que aula, tá vendo? A gente conversou até sobre isso em off, sobre aulas que hoje em dia os médicos não têm dado assim aos pacientes. Existem raras exceções, aqui eu tô com uma. Fiquei muito feliz em estar aqui hoje e estarei sempre quando for honrosamente convidado. Obrigada. E já é meu médico, viu, minha gente? A gente vai ficando por aqui. Você segue na programação aqui da TV Alba, canal 12.2. Muito obrigada pela audiência.